Fala, galera da biologia. Galera, ó, vamos fazer uma reflexão aqui. As cobras não têm patas, beleza? Tem um corpo alongado, um corpo bem comprido. As minhocas também. Alguns vermes também, por exemplo, a lombriga. Aí é que tá, gente. Eu poderia então criar um grupo e dizer assim, rapaz, as cobras, as lombrigas e as minhocas pertencem ao grupo dos animais que apresentam um corpo alongado e ausência de patas. Beleza? Não poderia fazer isso? Bom, se fosse antes, na época da taxonomia de Linneu, não haveria problema nenhum, mas hoje não. O que me impede hoje de criar um grupo das cobras junto das minhocas, junto das lombrigas? O que me impede hoje de fazer isso? O que impede, galera, é o assunto da aula de hoje. É a sistemática filogenética, ou apenas filogenia. É o estudo das relações de parentesco entre os seres vivos. Se a classificação dos seres vivos for baseada apenas nas semelhanças, sem levar em consideração a origem evolutiva, aí é taxonomia. Mas se a classificação for baseada não nas semelhanças aparentes, mas nas características que foram herdadas a partir de um ancestral comum, aí, gente, você está diante da filogenia, ou sistemática filogenética. Até que de meados do século XX, ou seja, mais ou menos 1950, para cá, esse rapaz, Willy Henle, que é o pai da sistemática filogenética, ele propõe uma nova forma de classificar os seres vivos. Ele chamou de sistemática filogenética ou cladística. Essa forma de classificar os seres vivos se baseia não mais na semelhança estrutural ou na semelhança funcional, se baseia no parentesco evolutivo, nas relações de ancestralidade comum. E para ter fundamento essa nova ciência, ela se baseou no estudo, na comparação das evidências moleculares, das evidências hereditárias. E essa nova ciência da classificação, ela coincide com o avanço da genética molecular. Lembre que em 1953, Watson e Crick descobriu a estrutura da dupla hélice. Então, a partir daí, com o avanço da genética na área molecular e com o avanço dessa nova forma de classificar os seres vivos, aí você vai ter hoje um predomínio da sistemática filogenética na classificação dos seres vivos. Então, galera, se você estiver diante de uma situação onde os seres vivos são classificados pela mera semelhança morfológica, semelhança estrutural ou funcional, sem levar em consideração o parentesco evolutivo, a ancestralidade comum, aí é a taxonomia de Linneu. Mas se você estiver diante de uma situação que os organismos nem são tão parecidos, mas apresentam aquela característica que deriva de um ancestral comum, aí sim você está diante da sistemática filogenética ou apenas filogenia. E a coisa mais importante desse assunto que você tem que saber é o conceito de árvore filogenética, também chamado de cladograma. Lembre que existe uma diferençazinha básica entre árvore filogenética e cladograma. É que na árvore filogenética tem que ter, na árvore, no desenho ilustrado, a noção do tempo. Você tem que ter a escala de tempo evolutivo. Se não tiver a escala de tempo evolutivo, aí é um cladograma. Lembrando uma coisa, gente, que independente de ser um cladograma ou uma árvore filogenética, o que está mostrando aqui é que, por exemplo, nesse caso, eu tenho a espécie A, B, C e D. Então aqui eu tenho os táxons. Eu tenho os grupos A, B, C e D. Sendo que esses 4 grupos, eles derivam de um ancestral em comum, que viveu no passado. Tendo ou não discriminado a questão do tempo, você tem que ter a noção de que o que está embaixo é o passado e o presente é o que está em cima. Entendeu, gente? Então, na base da árvore você tem o passado e no ápice você tem o tempo presente. Então, aqui são espécies atuais que derivam de espécies ancestrais. Essa leitura é muito importante. Inclusive, se numa árvore evolutiva um dos ramos ele se encerrar precocemente, vamos supor aqui um ramo aqui que eu coloquei de uma espécie de um táxon que eu chamei aqui de E, imagine que ele se encerrou aqui. E isso significa que ele não deixou representantes descendentes no tempo presente, ou seja, essa linhagem entrou em extinção. É esse o significado biológico, beleza? Nesse caso aqui, galera, se eu tenho 4
espécies, 4 linhagens sendo analisadas, então eu vou ter 4 histórias evolutivas. Eu vou ter aqui, ó, a história evolutiva de a história evolutiva de B, a história evolutiva de C e a história evolutiva de D. Se eu separar cada história evolutiva dessa, eu vou ter a anagênese de cada grupo, a anagênese de cada espécie ou cada táxon, como queira. Então, o que é a anagênese? Anagênese é a história evolutiva de cada grupo, de cada táxon, de cada espécie que eu estou analisando. Nesse caso aqui, gente, imagine qual seria a anagênese de A. A anagênese de A é o fato de que, a partir desse ancestral, deu origem a essa linhagem aqui, que se chamou de linhagem A. E qual seria a anagênese de B? A partir desse ancestral, deu origem à linhagem que eu chamei de B. Então, cada linha dessa aí, cada linha reta do passado até o presente é uma anagênese. Então, nesse cladograma, nessa árvore evolutiva, eu tenho 4 anagêneses, certo? Agora, a gente dá para ver também que, por exemplo, ó, o grupo A, a espécie A, ela é a espécie que tem o caráter mais ancestral, ou seja, conservou as características mais primitivas, mais ancestrais. Então existe aqui ó, uma divergência, existe aqui ó, uma bifurcação evolutiva. Toda vez que existe uma bifurcação evolutiva na árvore evolutiva, a gente vai chamar isso aí de nó. Então eu tenho aqui ó, um ramo evolutivo, eu tenho aqui um nó, outro ramo evolutivo. Então o nó é sempre uma bifurcação. Beleza? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 nós. Em cada nó eu tenho uma bifurcação. Por exemplo, aqui eu tenho uma bifurcação que dá origem ao ramo A e ao ramo BCD. Aqui eu tenho outra bifurcação que dá origem ao ramo B e ao ramo CD. E aqui eu tenho uma origem, uma outra ramificação que dá origem ao grupo C e ao grupo D. Cada ramificação dessa chama de cladogênese. Então o que é cladogênese? Cladogênese é a bifurcação evolutiva. É a dicotomia, é o nó presente na árvore evolutiva, certo? Então não esquece esses dois conceitos. Anagênese é a linha reta, cladogênese é a bifurcação. Toda vez que tem uma cladogênese é porque eu tenho 2 anagêneses que saíram do mesmo ponto. Eu tenho uma anagênese, outra anagênese, formando uma bifurcação que é uma cladogênese. Certinho, gente? Tira um print aí, galerinha, desse conceito. Vamos seguir em frente, hein? Por exemplo, aqui, ó. Nessa bifurcação aqui evolutiva, nessa cladogênese aqui, eu tenho o ancestral que é comum ao ramo C e ao ramo D. Então isso revela que, se eu estiver analisando D, o parente mais próximo de D é C ou vice-versa. Lembrando, gente, que aqui está na ordem A, B, C, D, mas se eu colocasse aqui o D para cá, se eu invertesse e colocasse aqui o D e aqui o C, trocasse de posição, D para cá e C para cá, não faria diferença nenhuma. Porque eu estaria dizendo a mesma coisa. Estaria dizendo que C e D têm um maior grau de parentesco porque tem um ancestral mais próximo, certo? Se eu analisar essa dicotomia aqui, essa cladogênese mostra que o ramo B tem um ancestral comum com o ramo CD, com esse ramo todo aqui, ó. Então não esquece que o ramo B, esse ramo aqui, ó, ele vai ter um parentesco evolutivo com esse ramo aqui, CD. Nesse caso aqui, gente, é o ancestral comum entre B e CD. Perceba que não é um ancestral comum entre B e C. Não é um ancestral comum entre B e D. É um ancestral comum entre B e o grupo CD. Ficou claro isso aí? A mesma coisa, gente, em relação a esse outro nó. Esse nó aqui mais primitivo, mais ancestral, é a dicotomia mais ancestral. Ele vai mostrar que existe um ancestral comum entre o grupo A, que é o grupo aqui mais primitivo dessa árvore, com o grupo BCD. Ó, o grupo BCD. Então isso aqui, gente, está mostrando que A é aparentado de BCD porque tem esse ancestral comum. Ficou claro isso aí? Vamos nessa, tira um print aí, galerinha. Sai da frente aqui, valeu?
Vou mostrar aqui agora, gente, o mesmo cladograma do slide anterior, o mesmo A, B, C e D. E vamos analisar aqui essas 4 características para entender o nome que a gente dá para elas. Por exemplo, ó, eu estou dizendo aqui que a espécie A, B, C e D pertence a esse mesmo grupo evolutivo, esse mesmo grupo taxonômico. Por quê? Porque eles compartilham essa mesma característica número 1. Que é uma característica comum a todos eles, A, B, C e D. É um caráter comum compartilhado. Não esquece isso. Dessa forma, eu posso dizer que a característica 1, ela surgiu nesse ancestral aqui. Então, ela é uma novidade evolutiva desse grupo. Porque é uma novidade evolutiva desse ancestral aqui. Então, é uma apomorfia. Então, apomorfia quer dizer novidade evolutiva. Vamos agora analisar o caráter número 2, a característica 2. O caráter 2, pessoal, não está presente em A, mas está presente no ancestral comum de B, C e D. Então, eu não posso dizer que a característica 2 é uma apomorfia de A, B, C e D. Não posso, porque A não tem. Então, o caráter 2 é uma apomorfia de B, C e D. Porque é uma novidade evolutiva do grupo BCD. Entendeu? Eu não posso dizer que o caráter 2 é uma apomorfia só de D. Não posso. É uma apomorfia de BCD. Certinho? Vamos analisar aqui agora o caráter número 3. A característica 3, ela é uma apomorfia, ou seja, uma novidade evolutiva de C e D. Então, é uma novidade evolutiva CD, é uma apomorfia CD. Agora, ela não é uma novidade só de C ou só de D, é uma novidade do ancestral comum CD, entendeu? A exclusividade, ou seja, a apomorfia que é só de D, seria o caráter número 4. A característica número 4. Aí seria uma apomorfia só de D. Agora, gente, se o meu referencial é o taxon D, ou seja, a espécie D, o grupo D, eu posso considerar que a apomorfia desse grupo D é o caráter número 4. Só que se eu considerar qualquer um outro antes disso, o 3, o 2 ou 1, qualquer um antes desse, aí são caracteres primitivos de D. São características que já existiam nos ancestrais anteriores. Então, se são os caracteres primitivos, a gente chama de caracteres plesiomórficos. Então não esquece que plesiomorfia é o que é antigo, é o que já existia nas linhagens anteriores. E o caráter novo, a novidade evolutiva, é a apomorfia, certinho? Opa, Nil, e se eu tiver aqui na linhagem D, se eu tiver não só a característica 4, tiver a característica 4, 5 e 6, tiver um conjunto de apomorfias, aí o nome é sinapomorfia. Sinapomorfia é o conjunto de apomorfias. Opa, Nil, e se eu tiver mais de uma característica antiga, primitiva, aí eu tenho uma simplesiomorfia. Simplesiomorfia é o conjunto de características primitivas. Por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, a característica número 4 é uma apomorfia de D. Então, se eu estiver analisando apenas D, eu posso considerar 1, 2 e 3, todos eles como caracteres plesiomórficos. Então, 1, 2 e 3 é uma simplesiomorfia de D, porque são os caracteres primitivos, beleza? Dos ancestrais, primitivos, antigos de D. Se eu colocasse aqui, gente, ó, alguma característica aqui, por exemplo, ó, coloquei aqui uma característica número 5 aqui. Esse caráter número 5 é exclusivo do grupo B. Então, é uma apomorfia de B. Exclusiva de B. Se eu colocar aqui, ó, característica número 6, então eu tenho uma apomorfia de A. Coloquei aqui uma característica número 7, eu tenho uma apomorfia de C. E assim por diante. Valeu? Não esquece esse conceito. A apomorfia é a novidade. O conjunto de novidades evolutivas a gente chama de sinapomorfia. Plesiomorfia é o que é mais antigo, é o primitivo. Não esquece que primitivo, para a biologia, não quer dizer inferior, quer dizer mais antigo.
E aí chama de simplesiomorfia o conjunto de caracteres primitivos. E para finalizar, gente, não esquece que a novidade evolutiva também pode ser chamada de caractere derivado. Então, ó, tem o caráter derivado e o caráter primitivo. O derivado é o apomórfico, o primitivo é o plesiomórfico, valeu? Tira um print aí, galera, aquele print bandido, que vamos seguir em frente, hein? E para exemplificar o que a gente viu no slide anterior, eu trouxe aqui, gente, um pouco de evolução vegetal. Por mais que você faça um vestibular que não vai cair botânica, digamos assim, se ligue porque o mínimo você tem que saber de botânica. Então tá aqui a oportunidade. As plantas, elas são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí é comum aparecer essa árvore evolutiva com essas 4 características evolutivas. Sendo que a característica número 1 é o que define todas as plantas pertencerem ao mesmo grupo. E esse caráter número 1 é a presença de um embrião protegido por tecido materno, ou seja, o embrião das plantas, ele se desenvolve cercado pelas células da plantinha mãe. Chama de embrião protegido. Esse embrião protegido, gente, é o que define toda a planta como planta. Se não tiver isso, então não é planta. Para ser planta, tem que ter isso aí. Embrião protegido por tecido materno. Por isso que toda planta é chamada embriófita. Fita, planta. Planta que tem desenvolvimento embrionário. Protegido, certinho? Só que, gente, as briófitas são as plantas mais primitivas. Elas apresentam essa característica número 1, porém elas não apresentam a característica número 2. Então isso revela que elas são a linhagem mais primitiva, mais antiga das plantas. O caráter número 2 é a presença de vasos condutores de seiva. E aí não esquece que os primeiros vasos condutores de seiva eram chamados traqueídes, que eram tipo de xilema primitivo. E aí as plantas que têm traqueídes, elas são chamadas traqueófitas, ou seja, plantas que têm vasos condutores de seiva. Então, quem são as primeiras traqueófitas? São as pteridófitas. Mas quem são as traqueófitas? São as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, se você analisar aqui, gente, ó, todas essas daqui, a partir da característica número 2, todas elas aqui, ó, elas têm vasos condutores de seiva. Então, todas essas daqui são chamadas traqueófitas, certo? Agora, todas as plantas são chamadas embriófitas. Quem são as primeiras embriófitas? As briófitas. Certinho? São as primeiras. Então não esquece, aqui eu estou definindo grupos vegetais. Agora, qual seria a característica número 3? Ó, a número 3 é que tornou as plantas independentes da água para a reprodução. Porque até as pteridófitas, o gameta masculino é um gameta flagelado, ela tem centríola, ela forma flagelos. E o gameta flagelado, chamado anterozoide, que vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino, ele depende da água para se locomover. Então, briófitas e pteridófitas são plantas terrestres, mas que ainda dependem da água para a reprodução. As plantas que ficaram independentes da água para a reprodução são as plantas que têm esperma no nome, ó. São as espermatófitas. Ou seja, espermatófita é planta com semente. A palavra esperma quer dizer semente. Só que as gimnospermas têm a semente nua, a semente descoberta. E as angiospermas têm a semente coberta pelo fruto. Então aqui, gente, ó, são os frutos. Então aqui eu posso colocar semente, são as espermatófitas. Eu posso colocar também, ó, a presença do tubo polínico. O tubo polínico no gameta masculino foi quem substituiu o flagelo do anterozoide. Então foi ele que tornou a planta independente da água para a reprodução, certo, gente? Então nesse sentido, quem são as espermatófitas? São todas que apresentam a característica número 3. Certinho? Agora, lembre que o caráter número 4, frutos, é exclusivo das angiospermas. É uma exclusividade das angiospermas. Então, analisando dessa forma, gente, ó, nós temos o fruto, que é uma apomorfia das angiospermas. A semente é uma apomorfia das espermatófitas, que são as gimnospermas e angiospermas.
Vasos condutores de seiva são uma apomorfia, uma novidade das traqueófitas. E aí o ramo que primeiro passou a ter vasos condutores são as pteridófitas, são as primeiras traqueófitas. E ter embrião é uma apomorfia das briófitas. Lembrando que se o meu referencial, por exemplo, for esse pinheiro aqui, essa árvore de Natal, ou seja, essa gimnosperma, meu referencial é ele. Então eu posso dizer que a semente é uma apomorfia desse grupo, mas os vasos condutores e o embrião é uma plesiomorfia, é um caráter antigo, é um caráter ancestral. Se o meu referencial for todas as plantas, então a novidade é o embrião. Certinho? Quer ver uma coisa que pode cair no vestibular? Repare só. Se ele disser assim, ó, as plantas fazem fotossíntese usando cloroplastos. Então a presença de cloroplastos é uma novidade das plantas, ou seja, é uma característica que define planta. Verdadeiro ou falso? Falso. Cloroplasto, gente, é bem ancestral, tá desde as algas, desde as primeiras algas unicelulares, tem cloroplastos. Então, ter cloroplasto não define que aquele indivíduo, aquele organismo seja uma planta, certo? Então, a presença de cloroplasto não é uma apomorfia das plantas, é uma plesiomorfia, é antigo. As plantas têm cloroplasto, mas não é uma novidade que define planta. É antigo, é plesiomórfico. Valeu? Então, galera, eu vou apagar aqui, ó. Tira um print dessa parte e vamos seguir, hein? Vamos analisar agora, gente, os grupos filogenéticos. Não esquece que são 3. Os monofiléticos, os polifiléticos e os parafiléticos. E para ajudar a entender esse conceito, vamos ver aqui, gente, essa árvore evolutiva. Nessa árvore evolutiva, nós temos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, ou seja, 10 táxons diferentes, 10 espécies diferentes. Todas elas derivam de um mesmo ancestral comum que estaria nesse ponto aqui, ó. Agora, elas podem apresentar maior grau ou apresentar menor grau de parentesco. E aí a gente pode montar, ou arrumar, ou organizar esses táxons em grupos. Imagina que o autor desse estudo, desses 10 táxons, definiu que A, B e C, eles pertencem a um mesmo grupo, A, B e C, o ABC. Esse grupo, eu posso classificar ele como monofilético, polifilético ou parafilético. Analisando junto comigo, dá para ver que o táxon A, ele vem aqui desse ancestral comum com B. Então, A e B já poderia fazer parte de um grupo. Só que ele está analisando, ó, A e B e C. Então, se você olhar, A e B tem esse ancestral e o grupo AB tem um ancestral, ó, comum com o grupo C. Então, se você olhar nesse grupo que ele criou, todos os indivíduos compartilham esse ancestral comum que é exclusivo. Então esse é um grupo que está com a classificação correta, é um grupo perfeito chamado monofilético. E ele é monofilético porque ele é um grupo que tem um ancestral exclusivo de todos os representantes. Quais são os representantes? A, B e C. Qual é o ancestral? É esse daqui, ó. Então se é um ancestral exclusivo de todos os representantes, não excluiu ninguém, então é um grupo monofilético. Imagine agora, pessoal, que os biólogos que estudam essas espécies definiram que D, E e F, eles pertencem ao mesmo grupo, o grupo DEF, D, E e F. Esse grupo D, E e F, ele é monofilético, polifilético ou parafilético? Vamos analisar. Se você olhar D e E, o D e o E tem esse ancestral. Então, se o grupo fosse DE, seria monofilético. Mas como ele coloca aqui o F junto de D e E, ó, o ancestral de F tá aqui, ó, tá fora. Então, D e E tem um ancestral comum exclusivo, mas quando coloca o F, o ancestral não é exclusivo e não é comum. Ah, Barnil, mas o F, se eu analisar mais aqui na base da árvore evolutiva, o F, ele tem um ancestral com D e E. Se você olhar o ramo D e E, ó, ele também tem esse ancestral aqui. Só que esse ancestral aqui, gente, ele não é exclusivo de D, E e F. Para ser um grupo monofilético, tem que ser exclusivo daquele grupo.
Então esse ancestral aqui, tudo bem, ele existe, ele é comum a D e F, mas ele não é comum só a D, E e F, ele é comum a todos os outros. Então, resultado, esse grupo D, E e F, ele não existe na natureza, não é um grupo real, ele é um grupo artificial e, portanto, é um grupo polifilético. Porque D e E tem essa origem, ó, tem essa origem, e o F tem essa outra origem. Então, é um grupo com origens distintas. É um grupo que engloba táxons com origens distintas. Então, nesse caso, é um grupo artificial. Não apresenta um ancestral comum exclusivo. Não apresenta. E para finalizar, imagine que os biólogos definem que o táxon GH e o táxon I, eles pertencem a um grupo filogenético, né? A um grupo, a uma categoria. Analisando esses três, dá para ver que eles realmente compartilham um ancestral comum. Ó, um ancestral comum. Tá vendo aqui? Mas, a partir desse ancestral comum, não surgiu só o G, o H e o I. Então, esse ancestral não é exclusivo de G, H e I. O J, ele também tem, ó gente, ele também é um descendente desse ancestral, dessa linhagem. Só que o J não foi incluído, ele foi excluído no grupo. Se esse grupo viesse até a letra J, até esse último táxon, aí ele seria monofilético. Mas como esse táxon foi excluído, então ele se tornou um grupo parafilético. Aí não esquece, parafilético, porque um representante ficou em paralelo, ou seja, foi excluído, ó, parafilético, em paralelo. Então, quando houve aí, gente, a exclusão de um representante. Então, se houve a exclusão de um representante do grupo, esse grupo não engloba todos os indivíduos que derivam de um mesmo ancestral, não englobou. E aí, se não englobou, se esse grupo não engloba, então ele é parafilético. Ficou um táxon em paralelo. Chegou a hora, galera, daquele print, hein? Vou sair da frente, vou apagar para você anotar tudo e tirar o print direitinho. Galerinha, esse slide agora é um bônus para vocês. É uma forma diferente de entender aquele conceito de monofilético, polifilético e parafilético. Só que numa outra perspectiva. Analise comigo aqui esse cladograma. Eu tenho A, B, C, D, E e F. Eu tenho aqui 6 táxons classificados aqui. Se ele disser que existe um grupo ABC, esse grupo ABC, ele deriva desse ancestral aqui, ó, que é comum e exclusivo. Então, se você analisar esse ancestral aqui, ele é comum a A, a B e a C, e é exclusivo de A, B e C, e não exclui ninguém. Então a gente vai chamar isso aqui de grupo monofilético. É um ancestral comum e tem todos os descendentes nesse grupo. Agora, imagine que ele colocou aqui um outro grupo, que é o grupo D e F. Observe que ele colocou o táxon D junto com o táxon F, porque eles apresentam o mesmo ancestral. Isso não está errado. O que está errado foi ter excluído o E. Porque o E, inclusive o E, ele é mais aparentado de F do que o F é aparentado de D. Então E e F, inclusive, são mais aparentados. Então o certo era colocar aqui, ó. Como ele excluiu o E, então aí é um grupo, ó, parafilético, porque houve a exclusão de um representante. Então vamos chamar isso aqui de parafilético. Com um ancestral comum, mas que não apresenta todos os descendentes desse ancestral. Então não foi incluído todos os descendentes desse ancestral. Valeu? E para finalizar, imagine que eu tenho aqui o grupo C e D. Observe que C tem um ancestral, D tem outro ancestral. Tudo bem, eles podem até ter um ancestral bem distante, comum. Mas esse ancestral não é exclusivo de C e D. É um ancestral comum a todos. Então, nesse caso, gente, observe que eu forcei a barra. Dizer que C e D pertencem a um grupo é meio que artificial isso. Isso aí foi baseado em achismo. Foi baseado em alguma característica que não tem ancestral comum, que não define parentesco. Isso aí, gente, é quando a gente muitas vezes se baseia em características análogas e não homólogas. Quando a gente analisa analogias e pelas semelhanças, a gente diz, esses organismos são semelhantes, então eles são parentes. Geralmente acontecem esses grupos aí. São chamados grupos polifiléticos.
Por exemplo, imagine que eu coloquei lá um grupo, onde o grupo dos animais que voam. Aí eu coloquei borboleta, beija-flor, eu coloquei morcego, aí eu coloquei o pterodáctilo, tudo no mesmo grupo. Por quê? Porque eles voam. Observe, voar é uma característica que define parentesco ou é uma convergência adaptativa, ou seja, uma analogia? Então, toda vez que eu pego analogias que são convergentes e uso elas para definir parentesco, para definir um grupo filogenético, eu estou cometendo aí a formação de um grupo artificial, de um grupo que na vida real não existiu. Nunca existiu, foi uma mera convergência adaptativa. Então, nesse caso, vamos chamar de grupo polifilético. Não esquece, polifilético. Dá um print aí, esse slide tá bem legal. Vamos passar pro próximo, hein? E para finalizar essa aulinha aqui, é muito top, galera. Vamos ver a evolução dos amniota. Lembra que amniota são os animais que têm aquela bolsa amniótica, que é aquele líquido amniótico que protege o embrião durante o desenvolvimento embrionário. É um anexo embrionário. E aí lembra o seguinte, gente, eu tenho aqui os peixes ósseos, eu tenho aqui anfíbios, mamíferos, tartarugas, lagartos, crocodilianos e aves. Então eu tenho aqui todos os animais vertebrados. Então, aqui eu tenho a presença de vértebras. Então, por isso, todos eles são vertebrados. Esse grupo, então, Barninho, que eu classifiquei como vertebrado, nessa árvore que está sendo mostrada aí, eu poderia considerar ele um grupo monofilético que está englobando todos, certo? Aqui, por exemplo, gente, são os animais que são vertebrados e que têm 4 patas, são tetrápodes. Quem são os tetrápodes? São os anfíbios, mamíferos, tartarugas, lagartos, crocodilos e aves. Perfeito, também é um grupo monofilético aqui. Os amniota, repare só, os amniota são todos que têm um líquido amniótico, certo? Agora, eu tenho aqui, gente, ó, esse grupo que ele chamou de répteis, e aqui eu tenho no finalzinho o grupo das aves. Vamos supor que o autor que está trabalhando com essa árvore evolutiva definiu que esses daqui são os répteis. Vamos supor que eles definiu aqui que isso aqui são os répteis. E esse grupo aqui, que ele chamou de répteis, incluiu as aves. Bom, se ele chamou isso tudo aqui de répteis e incluiu as aves nesse grupo, deixa eu sair da frente aqui, ele incluiu as aves nesse grupo, então esse grupo aqui está errado ou está certo? Ele está correto ou ele está incorreto? Bom, por incrível que pareça, é um grupo que está correto. Porque se as aves estão aqui parentes dos crocodilianos, e ele chamou tartaruga, lagarto e jacaré, ou seja, crocodilo, ele chamou de réptil, ele tem obrigatoriamente que chamar a ave de réptil também. Obrigatoriamente tem que chamar a ave de réptil. Então, nesse caso, eu posso dizer que esse grupo é um grupo monofilético. Então, ó, esse amarelinho é um grupo monofilético. Mas eu aprendi na escola que as aves não são répteis. Ah, você aprendeu na escola que as aves são do grupo das aves, são da classe das aves. E os répteis são de outra classe, classe dos répteis. Bom, se você fizer isso, de acordo com o que está aqui nesse gráfico, nessa árvore filogenética, você está criando um grupo errado, um grupo equivocado, um grupo com falhas. Esse grupo vai ser um grupo parafilético porque excluiu as aves. Agora, imagine que ele colocou os mamíferos e as aves no mesmo grupo, pelo simples fato deles serem animais homeotérmicos, ou seja, animais endotérmicos. Lembre, pessoal, que endotermia ou homeotermia é quando o animal é de sangue quente, ele consegue regular a temperatura do próprio corpo. E de todos esses, só quem regula a temperatura do corpo são os mamíferos e as aves. E aí ele criou um grupo, que são o grupo dos homeotérmicos, o grupo dos endotérmicos. Bom, esse grupo você julgaria como um grupo monofilético, polifilético ou parafilético? O grupo dos endotérmicos. Aí não esquece. O grupo dos endotérmicos é um grupo polifilético. Por quê? Porque mamífero tem uma origem, ave tem outra origem. São origens diferentes. Então, Barney, mas mamífero tem um ancestral. A ave tem um ancestral. Tudo bem, mas o ancestral entre mamíferos e aves não era homeotérmico. Se a homeotermia tivesse surgido aqui, ó pessoal, se a homeotermia tivesse surgido nesse ponto aqui, aí eu poderia dizer que todos esses daqui são homeotérmicos.
Mas, mas então você está dizendo o quê? Eu estou dizendo, sabe o que, gente? Que a homeotermia surgiu no ancestral dos mamíferos, independentemente, ó, das aves. Então, a homeotermia nas aves surgiu de um ancestral das aves, e a homeotermia, ou seja, endotermia dos mamíferos surgiu em outro ancestral. Então, a endotermia é uma convergência entre mamíferos e aves. Não é um caráter ancestral, não é um caráter que foi derivado de um ancestral comum. Então perceba que a endotermia dos mamíferos e das aves é uma analogia, não é uma homologia. Então dessa forma, se eu criar esse grupo vai ser um grupo artificial. Ou seja, vai ser um grupo polifilético. Então galera, nessa representação aqui, ó, o amarelinho é um grupo monofilético. O verde piscina aqui, sei lá, azul piscina, verde piscina, sei lá que diacho é isso aqui, vai ser um grupo parafilético. E esse vermelhinho aqui, que foi um grupo inventado, foi um grupo que não faz sentido, porque tem origens bem diferentes, né? A endotermia dos mamíferos e das aves surgiu em ancestrais diferentes, é uma convergência. Então esse grupo vermelhinho aqui seria um grupo polifilético. Certinho? Chegamos, galera, ao fim dessa aula que é incrível, é considerada difícil, é um assunto considerado tenso para os alunos e tem caído cada vez mais nas provas. Então, galera, não tire o olho disso aí, copia tudo que você puder copiar e vamos nessa. Acredite, galera, que vai dar certo. Um beijo de barninho, gente.